Análise das emendas do Senado Federal. No Senado Federal, afirmamos que foram apresentadas 41 emendas, das quais examinamos a seguir. Emenda número 230, do senador Jorge Cajuru, visa especificar a necessidade que os estágios curriculares obrigatórios dos cursos superiores com a formatura antecipada sejam realizadas na modalidade presencial. Trata-se de questão geral, de diretrizes básicas e não relacionadas com a excepcionalidade da legislação aqui tratada. Rejeitada a emenda. A emenda 231, de autoria do senador Isalci Lucas, visa incluir os cursos de nutrição dentre aqueles cuja formatura podem ser antecipada. Ocorre que o inciso 3º do artigo 3º do PLV já permite que o Poder Executivo, ouvido no Conselho Nacional da Educação, possa antecipar a formatura de outros cursos na área de saúde, desde que necessário para o combate da pandemia. Julgamos, portanto, a demanda meritória, mas contida na emenda já está prevista e com a devida flexibilidade que o momento exige. Portanto, rejeitada a emenda. A emenda número 232, também do senador Isalci, pretende alterar o artigo 5º do PLV para fazer uma referência específica ao Programa Universidade para Todos, ProUni. O texto do dispositivo, no entanto, não interfere na forma de seleção do ProUni, apenas determina a sua compatibilização com o calendário do Enem. Portanto, considero rejeitada a emenda. Emenda 233, da senadora Cátia Abreu, uma emenda que considero meritória e visa incluir os diversos dispositivos ao PLV, como vistas a autorizar a utilização de recursos oriundos de repasses federais nas ações preventivas do Covid-19 e de retorno às aulas presenciais. Além de ter caráter autorizativo, o conteúdo da emenda já está contemplado nos artigos 7º e 8º, nos incisos 7º e 8º do artigo 2º e nos artigos 1º e 2º do artigo 16 do 6º do PLV, que determina a União a prestação de assistência técnica e financeira aos entes subnacionais para lidar com a atual crise na área da educação, bem como a contabilização dos recursos utilizados para esse fim nos termos da Emenda Constitucional 106 de 2020. Portanto, rejeito a emenda. A emenda número 234, de nossa autoria, propõe a realização de caráter emergencial, no prazo de 15 dias, do Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas de Médicos expedidos pela Instituição Educacional Superior Estrangeira, Revalida. Trata-se de um tema caro para nós, que já fizemos diversas gestões junto ao governo federal, vista a solucionar esse problema. No entanto, tendo em vista a urgência da aprovação deste PLV, declinamos de tratar dessa questão com parecer certos de que o presidente Jair Bolsonaro irá acatar uma indicação número 48 de 2020, que solicito a edição de uma medida provisória que autoriza ao Revalida de forma emergencial, e por isso estou rejeitando a emenda de minha autoria. A emenda número 235, do senador Fabiano Contarato, que visa determinar que os recursos financeiros do PNDNAE sejam repassados aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios da forma complementar. Nos termos do PLV, abriu-se a possibilidade de que esses recursos, excepcionalmente, no período da eminência da saúde, possam ser transferidos diretamente às famílias dos estudantes, ou por meio de gêneros alimentícios considerados que essa formulação, conforme consta no artigo 8º do PLV, é adequada, sendo desnecessária qualquer alteração nos seus termos. Por isso, rejeitada. A emenda número 236, do senador Fabiano Contarato, também acrescenta
Desculpa, aqui é o... Parágrafo primeiro. É o parágrafo, né? O parágrafo 1º do artigo número 21A da Lei número 11947 de 2009, para autorizar durante o período de suspensão das aulas a utilização de recursos logísticos do PNATE, ônibus, barcos e etc., para a distribuição dos gêneros de alimentação escolar e materiais didáticos pedagógicos. Trata-se medida meritória e que pode ser tratada posteriormente em proposição específica. Neste momento, no entanto, considerando a urgência de garantirmos a segurança jurídica dos sistemas de ensino para procedermos à recomposição dos calendários letivos, julgamos mais adequada a aprovação imediata do PLV nos termos encaminhados da Câmara dos Deputados e, por isso, rejeito a emenda. Emenda 237, da senadora Rose de Freitas, a qual eu aqui faço as minhas referências, pela luta no que tange também a revalidação dos diplomas dos brasileiros que fizeram o curso no estrangeiro, e assunto que estou tratando também com muita dedicação, e sobre a realização de revalida de diplomas médicos expedidos pelas instituições de educação superior estrangeiras revalida. Trata-se de conteúdo semelhante à emenda 234 de minha autoria, mas, infelizmente, rejeitamos porque cabe lembrar à senadora Rose, que é uma grande aliada e defensora nesta bandeira, que o revalida emergencial inclusive já apresentou o projeto de lei com o mesmo mérito, buscando a resolução desta problemática. Emenda número 238, da senadora Rose de Freitas, que propõe, por meio da alteração da Lei de Diretrizes Básicas, que durante a suspensão das aulas, em razão da situação de emergência ou calamidade pública, seja permitido o uso da educação à distância. Propõe ainda que o período possa ser considerado na carga horária dos dias letivos. A emenda destoa do conteúdo da medida provisória e visa tratar emergencialmente dos problemas causados na área de educação pela crise de saúde pública atual. Nessa direção, o PLV estabelece que, excepcionalmente, as aulas possam acontecer de forma não presencial e que exigência de, no mínimo, de dias letivos seja afastada. Julgamos que o ideal é alterações legais com caráter mais permanente não constam dessa legislação excepcional. Portanto, rejeito a emenda. Emenda número 239 do senador, meu colega mato-grossense, Wellington Fagundes, que visa permitir os recursos destinados ao PNATE possam ser utilizados na manutenção e no seguro dos veículos para a entrega de alimentação escolar e material didático aos estudantes. Manifestamos, pelo não acatamento desta emenda, pelas mesmas razões da emenda anterior, que já foi rejeitada. Emenda número 240, do senador Wellington Fagundes, que fixa em 5 bilhões de reais a assistência financeira a ser assegurada pela União aos entes subnacionais com vistas a financiar as atividades pedagógicas não presenciais e as medidas de retorno às aulas regulares. A emenda não apresenta estimativa de seus impactos, nos termos do artigo 113 da ADCT, sendo, portanto, considerada inadequada e incompatível com as normas orçamentárias e financeiras, portanto, rejeitada. Emenda número 241 do senador Paulo Rocha, que trata o processo de acesso à educação superior, particularmente da definição de data de realização ao Enem, julgamos que a disposição do PLV já contempla a questão de forma mais adequada e rejeito a emenda. Emenda número 242 do senador Paulo Rocha suprime o artigo 8º do PLV, que trata da execução do PNAE. Embora o Congresso Nacional já tenha recentemente tratado do PNAE, julgamos que no texto do PLV aperfeiçoa-se a matéria, e por isso rejeito a emenda. Emenda número 243, do senador Paulo Rocha, que busca impedir a
demissão de profissionais da educação contratados temporariamente, bem como de funcionários terceirizados que atuam no âmbito das escolas públicas, e julgamos que a questão deve ficar ao cargo dos sistemas de ensino, e rejeito a emenda. Emenda número 244, do senador Alcir Gugers, que permite a contratação temporária de médicos brasileiros graduados nas instituições de educação superior estrangeira, sem a revalidação do respectivo diploma. A matéria é controversa e foge ao escopo da posição. Lembrando, quem tela, que o assunto revalida é de extrema relevância, mas que buscamos não mudar o PLV para que possa surtir os seus efeitos legais. Portanto, rejeito a emenda. Emenda número 245, do senador Paulo Paim, que detalha medidas relacionadas ao acesso à internet, voltadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais, inclusive mediante a criação de auxílio conexão. Além de não estimar o impacto financeiro orçamentário, a medida que sugere seu detalhamento não é adequado à forma da lei ordinária. Rejeitada. Emenda 246, do senador Fabiano Contarato, visa especificar a necessidade de que os estágios curriculares obrigatórios dos cursos superiores com formatura antecipada sejam realizados na modalidade presencial. Trata de questão geral, de diretrizes básicas, e não se relacionando com a excepcionalidade da legislação aqui tratada. Rejeitada. Emenda número 247, do senador Jean Paul Prats, que sugere a participação de outras entidades na discussão sobre a edição de diretrizes nacionais com vista à implementação dos dispositivos de lei resultante do PLV. Cabe prudência na questão, de forma a evitar lentidão na tomada de decisões concertantes à referida diretriz. Rejeitada. Emenda 248, do senador Jean Prats também, que trata do processo de acesso à educação superior, particularmente da definição de data de realização do Enem. Julgamos que a disposição do PLV já contempla a questão na forma mais adequada, conforme já indicado. Rejeitada. Emenda número 249, também do senador Jean Paul Prats, que suprime o artigo 8º do PLV, que trata da execução do PNAE, embora o Congresso Nacional já tenha recentemente tratado deste programa, julgamos que o texto do PLV aperfeiçoa a matéria conforme já indicado. Rejeitada. Emenda número 250, do senador Jean Paul Prats, que cria a Bolsa Estudantil Emergencial, destinada a estudantes matriculados em instituições privadas e comunitárias de educação básica e superior, quando o estudante ou seu mantenedor financeiro comprovar a redução da renda familiar em virtude da rescisão do contrato de trabalho, suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. Além de não apresentar impacto financeiro, a proposta cumpre apontar que se trata de matéria controversa, a ser apreciada com cautela em outra oportunidade. Rejeitada. A emenda 251 do senador Jean Paul Prats, que dispõe sobre a relação de trabalho nas instituições de ensino privadas e comunitárias, tema estranho à medida provisória e é rejeitada. Emenda 252 do senador Jean Prats, número 262 do senador Paulo Paim e número 264 do senador Jacques Wagner, dispõe sobre servidores públicos dos entes subnacionais interferindo na autonomia dos estados, municípios e do Distrito Federal sobre as suas máquinas administrativas. Rejeitada. A emenda 253 do senador Humberto Costa inclui diversas entidades na pactuação das diretrizes nacionais, de que trata o parágrafo único do artigo 1º do PLV. O tema da participação da sociedade nas providências para a retomada das aulas está tratado no artigo 2º do PLV. Ademais, a LDB, a Lei de Diretrizes, prevê a gestão do ensino público deve respeitar o princípio da gestão democrática,
o que se entende aos temas mais tratados, estende aos temas tratados na medida provisória, não havendo necessidade de nova norma sobre o assunto. Rejeitada. A emenda 254 dos senadores Humberto Jacques, 265 do senador Jacques Wagner e 271 do senador Paulo Paim atribuem ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira a definição sobre as datas do Enem. Ouvindo diversas entidades, julgamos que o tema é tratado de forma adequada no PLV, ouvidos os sistemas de ensino e, portanto, rejeitamos. Emenda 255 do senador Humberto Costa e número 266 do senador Jacques Wagner visa suprimir o artigo 8º do PLV. O dispositivo dá alternativas aos sistemas de ensino na gestão do IPNEA, durante a emergência de saúde pública, e consideramos adequada a sua manutenção. Rejeitada. Emenda número 256 do senador Humberto Costa e 260 do senador Paulo Paim e 267 do senador Jacques Wagner também visam criar bolsa estudantil emergencial. As emendas implicam em gastos adicionais não apresentando estimativa de seus impactos, nos termos do artigo 113 do ADCT, razão pela qual considero inadequadas e incompatíveis com as normas orçamentárias e financeiras. Rejeitada. Emenda 257 do senador Humberto Costa, que proíbe a demissão de profissionais de educação em instituições privadas. A emenda trata de relações trabalhistas e não tem pertinência com a temática da medida provisória. Rejeitada. Emenda 258 do senador Humberto Costa, que visa proibir os sistemas de ensino de permitir profissionais da educação contratados temporariamente e funcionários terceirizados. Ao dispor sobre os servidores dos entes subnacionais, a emenda agride o Pacto Federativo, portanto, rejeitada. Emenda número 259 do senador Paulo Paim visa a suprimir o artigo 8º do projeto de lei, conforme argumentação que já apresentamos ao referido dispositivo, que trata do PNA, é relevante e deve permanecer no texto, portanto, rejeitada. A emenda número 261 do senador Paulo Paim visa a proibir as instituições de ensino privados e a comunitárias de demitir profissionais da educação durante a crise de saúde pública. A emenda trata-se de relação trabalhista, assunto estranho ao conteúdo da medida provisória. Rejeitada. A emenda 263, do senador Rogério Carvalho, obriga a União a fornecer computadores ou aparelhos eletrônicos do tipo tablets para possibilitar o acompanhamento das atividades didáticas durante o estado de calamidade pública. A emenda cria despesas sem apresentar a correspondente estimativa de seus impactos nos termos do artigo 113 da ADCT, sendo, portanto, considerada inadequada e incompatível com as normas orçamentárias e financeiras. Rejeitada. A emenda número 268 do senador Randolfo Rodrigues autoriza a contratação temporária de médicos brasileiros formados no exterior desde que tenham atuado no programa Mais Médicos. Embora meritória, e é um assunto que já fiz várias referências nesse relatório, a medida não tem pertinência temática com o conteúdo da medida provisória em destaque. Portanto, rejeito a emenda. Emenda número 269, do senador Randolfo Rodrigues, que determina o sistema de ensino ofereçam recursos tecnológicos e acesso à internet a professores e alunos, caso optarem por atividades não presenciais. Embora meritória também, a emenda não apresenta estimativa de seus impactos, e nos termos do artigo 113 do ADCT. Ademais, julgamos que o tema do apoio técnico e financeiro da União é tratado de forma adequada no PLV, portanto, rejeitada. Emenda número 270 do senador Randolfo Rodrigues, que trata do PNAE e da distribuição dos recursos financeiros diretamente às famílias. O assunto já tratado adequadamente no artigo 8º do PLV. Rejeitada.
Por fim, cumpre-se dizer que, embora tenhamos rejeitado as emendas apresentadas, reconhecemos todas nelas o mérito em buscar alternativas para o problema da crise que provou, na área da saúde, um grande transtorno. No entanto, na mesma crise, existe urgência e celeridade de nossa parte, razão pela qual julgamos adequada a aprovação integral do PLV, remetendo imediatamente à sanção. E, portanto, já vou ao voto. Ante ao exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicialidade e regimentalidade da medida provisória 934/2020, assim como pelo atendimento dos pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária. No mérito, o nosso voto é pela aprovação dos termos do projeto de lei de conversão número 22 de 2020, aprovado na Câmara dos Deputados. Em acréscimo, somos pela inadequação e incompatibilidade com a norma orçamentária financeira de número 240 e pela rejeição das demais emendas em plenário. É assim como professo o voto. Agradeço ao nobre relator, senador